Olá, tudo bem? Eu sou o Célio Luiz, consultor há mais de 25 anos trabalhando com ISO, com ONA, e aqui a gente faz a interpretação do manual da ONA. Então, se você tem dúvidas, quer esclarecer alguma coisa sobre esse manual, sobre acreditação, você chegou no canal certo, onde eu passo dicas importantes para vocês. Antes de mais nada, deixe seu like, clica lá no sininho para poder receber as nossas mensagens, para receber os novos vídeos, as novas gravações, e assim você tirar dúvidas sobre esse tema tão complexo e o manual tão difícil de interpretar. Bom, antes de mais nada também passo para vocês, se você tiver uma dúvida mais específica e quiser contratar a nossa consultoria, o link está aqui embaixo, ou se você quer tirar uma dúvida, algo mais personalizado, no link embaixo na descrição, eu tenho aqui o link que você pode acessar ou manter o contato com a gente e fazer a aquisição de uma aula ou de uma hora ou de mais horas para você fazer o seu momento de tirar as dúvidas do manual. Quer você esteja num processo de acreditação, quer você esteja à beira de uma visita de manutenção de acreditação, está com muita dúvida e você quer fazer um bom trabalho para essa auditoria ou para a sua instituição de saúde. Então, logo após a nossa vinheta, nós vamos concluir hoje mais uma subseção que está relacionada à logística. Vamos lá? Requisito 8. Estabelece, implementa e mantém instruções ao cliente interno quanto ao uso e armazenamento de insumos. Isso é muito simples. O que a ONA quer nesse sentido? Que tenha orientações, que tenha procedimentos. E o próprio manual fala, né? Orientações quanto ao quê? Quanto ao manuseio da temperatura, ou seja, quanto que eu devo deixar aquele insumo, critérios de umidade, de ventilação, cita aí ainda situações de luz, né? Nós temos medicamentos que são sensíveis à luz ou ao armazenamento, a perecibilidade, ou seja, quanto ele é perecível ou não, e aqui quando a gente está falando dos insumos, a gente tem que lembrar que a gente não está falando só de medicamentos, mas pode estar falando de alimentos, ou seja, a fragilidade desse processo, as situações de corrosão e oxidação, dependendo do tipo de insumo que a gente está trabalhando, tomar cuidado com isso, principalmente naquelas situações de quimioterápicos, né? O produto ele é altamente corrosivo, como é que eu faço esse tipo de situação? Questões de validade, toxicidade, volume e peso, ainda questões de manuseio, controle de acesso, principalmente em relação aos psicotrópicos e essa disponibilidade. Como é que eu vou evidenciar isso, pessoal? Basicamente através dos procedimentos, dos formulários, dos fluxos e dos treinamentos em relação a esse gerenciamento desses insumos e, lógico, as contingências também, né? Se eu tiver um problema lá num determinado setor, eu tenho uma geladeira, ela queimou, estragou, o que eu faço? Para onde eu transfiro? Se algo é congelado, como é que eu faço? Como é que eu controlo a temperatura? Então, principalmente nesse caso aqui, embora a gente possa passar que seja muito básico, acho que tem que entender o seguinte: é importante entender aqui que o ponto crítico é não o dia a dia normal, mas sim a contingência, ou seja, quando acontece de eu ter um problema, o que eu faço para lidar com isso. Então, basicamente é isso, né? Estabelecer, implementar e manter instruções ao cliente interno. Então, quando eu mantenho instruções, por isso que eu coloquei ali para vocês ali em relação ao treinamento, né? Eu tenho que entender que isso é importante, eu treinar as pessoas principalmente para as questões de contingência. Né? O pessoal normalmente faz isso aqui, mas quando chega nas contingências, o pessoal esquece ou não treina as pessoas em como fazer a contingência, que é justamente o diferencial da qualidade. Ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito 9. Estabelece, implementa e mantém um plano de contingência para assegurar o abastecimento de insumos e serviços críticos à continuidade das atividades essenciais de apoio. Basicamente, o que ele quer? Quais são as contingências que o hospital tem para a continuidade do serviço, tanto em relação a material quanto a serviço. Então, basicamente, o próprio manual já cita, né, o plano de contingência em relação a insumos e serviços. Eu tenho um laboratório de análises clínicas, quebrou a máquina, o que eu faço com essa máquina? Então, esse laboratório tem que ter uma contingência, por exemplo, eu tenho uma gasometria, tem que ter uma segunda gasometria, o que eu faço com esse tipo de serviço? Eu tenho um serviço de radiologia, o que eu faço se quebrar a máquina? Percebe? Eu tenho que ter uma contingência, uma redundância desse processo. Isso vai depender muito da natureza e do tipo do hospital. Se for um hospital geral, que faz tudo quanto é tipo de cirurgia, se é um hospital que é um hospital de emergência, atende trauma, eu tenho que ter uma certa redundância nos serviços. Então, eu não posso ficar, por exemplo, um hospital que atende trauma sem ter uma contingência no raio-x.
Eu tenho que ter uma segunda, um segundo fornecedor, um segundo equipamento crítico para fornecer essa contingência. E ali também o que a gente tem que pensar? Na contingência em relação a medicamentos, materiais, como eu já acabei de citar, os medicamentos, os equipamentos, também em relação a alimentos, em relação à energia elétrica, ou seja, qual que é a contingência? Bom, eu tenho a contingência no meu gerador, quebrou o gerador, qual que é a contingência? Quanto tempo eu tenho em relação à contingência, em relação à energia elétrica, caso o gerador pife? Então, eu tenho que disparar uma contingência, eu tenho um TI, eu tenho que fazer o seguinte, bom, entrou o gerador, ele funciona por tanto tempo. Bom, se ele está funcionando já, esse gerador consegue funcionar por 1 hora. Bom, se ele não entrar em 1 hora, o que acontece? Eu tenho combustível para mais de 1 hora, ele vai continuar funcionando, ou eu tenho que desligar algumas coisas, eu tenho que transferir, eu tenho que ter uma contra-referência. Então, são esses tipos de situações, como é que eu faço o start dessas contingências. Também funciona para a água e eu acrescentei o sistema de informação. Ou seja, se cair o teu sistema de informação, como é que você faz o internamento, como é que você faz a transferência, ou está lá o paciente no centro cirúrgico, você não consegue mandar ele para a unidade de internação porque o sistema de informação, teu software, caiu. Então eu tenho que ter essas evidências desses procedimentos, esses fluxos e esses formulários definindo esse plano de contingência. Então, pessoal, passa por todas essas listas que eu passei para vocês: MAT, MED, equipamentos, energia elétrica, água e sistema de informação também. Como é que eu faço lá na recepção do meu hospital se caiu o sistema? Se eu tenho um laboratório de análises clínicas, caiu o sistema. Como é que eu vou fazer para fazer o cadastro desses pacientes? Como é que eu vou usar a etiqueta para o tubo de coleta? Se eu vou fazer um internamento, como é que eu faço? Eu paro o centro cirúrgico porque o sistema de informações não está funcionando? Ou eu tenho uma medida de contingência? Quais são os formulários? O que, que eu uso? O que, que eu faço depois com esse formulário? Eu retranscrevo? Como é que eu trabalho com isso? Isso basicamente é o que esse requisito padrão está exigido. Vamos para o próximo requisito? Requisito 10. Estabelece, implementa e mantém mecanismos de rastreabilidade de medicamentos. Que, basicamente, né, pessoal, ele é autoexplicativo. Eu tenho que ter um rastreamento, o registro desses dados em relação a lote e validade, no que? Desde o recebimento, ou seja, recebi a nota fiscal com aquela validade, com aquele lote, em relação ao armazenamento, em relação aos transportes, eventualmente os transportes internos, né, transferência de carga, e até a dispensação, o lote, a validade e quais foram os usuários. E aqui, quando eu falo usuários, dentro do possível, você estabelecer para qual paciente foi utilizado e quais foram os atores envolvidos naquele processo. Então, normalmente, o sistema de informação já tem isso parametrizado, ou seja, aquele lote daquele medicamento foi utilizado no paciente X, Y, Z e foi manipulado por X, Y, Z. Ou seja, então essa é a rastreabilidade que eu tenho que ter. Sério, eu tenho que ter isso no sistema, eu posso ter no formulário, tudo é importante de a gente ter registrado e os backups. Se for no sistema, eu vou cobrar de vocês, ou o avaliador vai cobrar de vocês o quê? O sistema de backup e a rastreabilidade, ou seja, a integridade desses dados. Não adianta eu fazer um backup e não conseguir restaurar esse backup, porque ele está corrompido, porque ele é complicado, eu não consigo buscar informação. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas instituições fazem o backup, mas ele não é íntegro e você não consegue reativar esses dados desse processo. A evidência, de novo, pessoal, é descrever todo esse fluxo de trabalho através de procedimentos, evidência através dos formulários, lembrando que o formulário pode ser no sistema, fluxos e os próprios registros, ok? Vamos ao próximo requisito? Requisito 11. Estabelece, implementa e mantém mecanismos de rastreabilidade de órteses, próteses e materiais especiais. Aqui, pessoal, é exatamente a mesma coisa. A ONA poderia ter economizado um pouquinho aqui, né, nos requisitos de padrão e ter colocado no mesmo, né? Ou seja, materiais e serviços de órteses e próteses é a mesma coisa, você vai fazer exatamente a mesma coisa. O recebimento, o armazenamento, o transporte, a dispensação, é exatamente a mesma coisa que eu passei para vocês no requisito anterior. Não muda em fato de ser órteses ou próteses, entendeu? Há necessidade de que seja estabelecido esse critério dentro do hospital, então não muda. Então, poder ser economizado esse requisito. Então, basicamente é isso, pessoal. É anotar e registrar todos esses dados e deixá-los disponíveis, ok? Vamos ao próximo requisito?
Requisito 12. Estabelece, implementa e mantém um processo para notificação, monitoramento e atuação da farmacovigilância. E aqui, pessoal, tanto esse quanto o próximo requisito, ele fala exatamente a mesma coisa. Só que no próximo seguinte ele vai falar sobre tecnovigilância. Aqui que a gente está falando sobre eventos adversos. Ou seja, a identificação, avaliação e monitoramento dos medicamentos. Para quê? Para verificar os desvios de qualidade em relação à inefetividade, em relação aos erros de medicação, uso indevido, uso abusivo, as intoxicações, as interações, os resultados indesejáveis, não previstos. Ou seja, aqui eu tenho que ter o quê? As evidências, os procedimentos, os formulários, os registros nas fichas. Ou seja, como eu registro a farmacovigilância, como eu atuo, lembrando que você tem que fazer a notificação lá na Anvisa, no caso da farmacovigilância, registrar aqueles dados, receber e controlar isso. E aqui na farmacovigilância, uma observação importante, como que você distribui e dissemina as informações de notificação de eventos adversos com relação aos medicamentos que você recebe pelo Notivisa, ou seja, né, a vigilância sanitária lá, a Anvisa informa o hospital que tal medicamento está sobre quarentena, está sobre algum problema, ou teve algum problema com esse medicamento. Como é que você distribui essa informação e como é que você atua sobre essa informação também é importante. Então, no procedimento, não basta você só descrever o que você faz em relação à farmacovigilância ativa, mas também em relação à farmacovigilância passiva, ou seja, quando a vigilância sanitária traz a informação para você em relação a determinados materiais, aliás, em relação a determinados medicamentos, o que se deve atuar? Qual que é o fluxo? Como é que se faz a retirada desse medicamento? Como é que se atua? Como é que se monitora? Como é que se avisa a equipe? Então, esse é um fluxo importante em relação à farmacovigilância. As pessoas normalmente focam nesse requisito só a fase ativa, de como você registra, e esquecem desse fluxo da fase passiva, que é a informação lá da vigilância sanitária e como se faz essa disseminação. Vamos para o próximo requisito, que é muito parecido com esse, pessoal. Requisito 13. Então, basicamente, é a mesma coisa, só que estou falando em tecnovigilância. E, lógico, aqui a orientação é em relação ao quê? Aos registros, mais uma vez, em relação aos problemas, relacionados aos equipamentos, aos materiais, aos artigos médicos hospitalares, as órteses, as próteses, os produtos para diagnóstico, lembrando que esses produtos para diagnóstico, dos diagnósticos in vitro, de novo, né? É todo esse processo da tecnovigilância e eu chamo atenção, assim como eu chamei atenção no requisito anterior, é em relação ao fluxo da parte passiva, ou seja, eu tenho que treinar minha equipe como eu faço o registro em relação a esses itens em relação à tecnovigilância, mas também como é que eu faço o contrário. Eu recebendo uma informação da Anvisa em relação a determinado equipamento, determinado aquele material, como é que eu faço a minha contingência interna em relação àquele produto. Então, imagine que uma seringa tem que ser retirada de lote. Como é que eu faço a rastreabilidade desse material dentro do meu hospital? Como é que eu recolho isso? Como é que eu monitoro esse equipamento? Como é que eu faço esse tipo de situação dentro do hospital? Então, esse que é importante a gente analisar, ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito 14. Chegamos ao nosso último requisito desta subseção. Estabelece critérios para identificação, segregação, descarte e inativação de insumos, pessoal. Então, basicamente é isso. Pede para segregar, identificar e inativar os insumos dentro do meu processo. Então, de novo, né? Bem básico. O que eu vou fazer? Eu vou identificar, segregar, descartar e inativar. Como que eu faço isso? Através de um procedimento. Então, dentro desse procedimento, eu vou definir como é que eu faço segregação, como é que eu faço descarga, a inativação desses insumos. E através de onde, pessoal? Do PGRSS. É lá que eu vou fazer a identificação desses insumos. Qualquer insumo eu vou estar descrevendo lá nesse programa de gestão, né, de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde. E, lógico, importante chamar a atenção de vocês em relação a todos esses procedimentos, que aqui pode ser traduzido pelo próprio PGSS, e nos laudos de destinação final, que é um dado importante que você só vai conseguir comprovar o ciclo completo disso quando você tiver o laudo de destinação final em relação aos seus insumos, o descarte e inativação desses insumos. Tomar cuidado na inativação de determinados produtos, como é que você faz a inativação, o fluxo desse processo, isso tudo tem que estar detalhado dentro do teu procedimento.
E então, pessoal, nós chegamos ao final de mais uma subseção. Vamos começar no próximo vídeo, uma nova subseção. E aqui a gente fechou esse grande arcabouço da subseção logística, né, na parte de insumos e serviços. Volto a lembrar, gostou daqui? Deixa um like, compartilhe, ajude o canal a crescer para que o YouTube entenda como relevante. E você tem dúvida, quer contratar nossa consultoria para uma palestra, uma consultoria presencial, ou você quer tirar dúvidas, pode contratar através do nosso Tira Dúvidas. É só escrever para a gente no contato, tem um e-mail aqui. A gente passa todo o fluxo para vocês de pagamento de informações e você consegue, como muita gente tem feito, contratar o nosso Tira Dúvidas, principalmente próximo aí das auditorias de certificação, de manutenção. Você pode ter aqui a gente disponível para tirar essas dúvidas para vocês, ok? Até a próxima sessão. Até mais!